Queridos irmãos, apenas 2 pontos para nossa reflexão da liturgia de hoje. Na primeira leitura, nós aprendemos com o testemunho dos irmãos que fazem uma oferta, uma coleta para os irmãos de Jerusalém que estão passando por necessidades, os irmãos das outras comunidades que também sofrem pobreza, que também sofrem dificuldades, fazem coletas para ajudar quem mais precisa da igreja de Jerusalém. Nós aprendemos com eles aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina em Atos dos Apóstolos: há mais alegria em dar do que receber. Há mais alegria em dar do que receber. Mesmo em condições difíceis, mesmo também passando por necessidades, aqueles que têm Deus, aqueles que têm um encontro com Deus, encontram também um caminho para ajudar, encontram também uma brecha para ajudar. Isso nós vemos aqui acontecer nas primeiras comunidades, mas também nós já vimos isso acontecer várias vezes na nossa comunidade. Todo mundo já deve ter presenciado alguém que, mesmo com condição pobre, humilde, com generosidade, devolve o seu dízimo integralmente, devolve 10%, como deveria ser para todos nós. Mesmo com condição humilde e simples, numa festa de padroeiro, vem, arremata os leilões e ajuda. Nós sabemos que essas pessoas também não negam ajuda para o que precisa, que mora ali do lado, que passa na porta, que pede um pouco de arroz, de açúcar. Essas pessoas generosas existem e todos nós deveríamos ser assim. Eu me recordo quando pequeno que quando a gente matava um porco lá na roça, saía distribuindo entre os vizinhos um pedaço de carne para todo mundo. Então, tirava ali um pedaço para o fulano, outro pedaço para o ciclano, e assim por diante, todas as vezes. Se fosse uma vaca, a mesma coisa; se fosse porco, a mesma coisa. Às vezes também distribuía uma dúzia de ovos, levava para o vizinho alguma coisa que produziu no quintal, uma abóbora, jiló, quiabo. Enfim, nós antigamente éramos estimulados assim também pela nossa família. Nós vivíamos numa cultura da partilha que hoje é mais difícil da gente ver, mas ainda existe. Claro, precisamos resgatar isso, porque eu repito, há mais alegria em dar do que receber. Há mais alegria em fazer as pessoas felizes, em fazer as pessoas viverem bem, do que simplesmente ser feliz e viver bem egoisticamente. Então vamos pedir a Jesus que nos dê generosidade. Generosidade com quem precisa, generosidade com a igreja também. A igreja é interessante, Nós temos aqui uma igreja para praticamente construir, E as pessoas que têm interesse em construir a igreja é justamente as que não têm dinheiro para isso, Mas que ficam planejando. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir essa igreja sozinho, Quem pode, não quer. Quem quer, não pode. Isso acontece muito. Vamos pedir a Jesus que nos dê generosidade para ajudar como nós podemos. Aqueles que precisam, da maneira que nós pudermos, nós devemos ajudar. Nós devemos ser generosos, porque assim nós estaremos imitando Jesus Cristo. No finalzinho da leitura diz assim: na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Então Jesus, rico, o dono do universo, podemos dizer assim, como naquelas frases de para-choque de caminhão, o dono
do universo, se fez pobre para nos enriquecer. É a generosidade de Cristo que nós devemos imitar sempre. No Evangelho, Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Fazendo assim, também nós estaremos imitando a Deus, imitando o Pai, imitando o Filho, imitando o Espírito Santo, imitando a Santíssima Trindade, que sempre com generosidade nos ama, apesar de não merecermos. Mesmo quando éramos seus inimigos, né? A palavra de Deus diz isso. Quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Então nós também fomos inimigos de Deus e fomos amados. E muitas vezes nos tornamos inimigos de Deus quando caímos em pecado mortal, por exemplo, nos tornamos inimigos de Deus e mesmo assim Ele nos ama, nos perdoa. Basta a gente ir ao confessionário, Ele nos perdoa. Então assim nós também estaremos imitando Jesus Cristo, amando os inimigos. Claro, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar os inimigos, rezar por eles, mas isso não significa necessariamente gostar. Não significa necessariamente, trazê-los para dentro de casa, contar os segredos, viver uma vida de intimidade com essas pessoas. Nós também não somos bobos. Sabemos que há algumas pessoas que não podemos confiar. Não devemos confiar em todos. Ainda mais se alguém nos apunhalou pelas costas, confiar nessa pessoa de novo, da mesma maneira, sem ressalvas, seria uma besteira. Não é tão simples assim. Amar os inimigos não significa gostar e trazer para dentro de casa. Amar significa querer o bem, rezar por eles, desejar o céu, não falar mal, não planejar vingança e, se precisar, estender a mão para ajudar. Se precisar. Não é ser capacho dos inimigos, A não ser que você queira, se você quiser, como uma questão assim de abnegação, e de experiência pessoal, mas para toda a igreja não existe essa determinação de você colocar dentro da sua casa o seu inimigo. É rezar por ele, desejar o bem, fazer o bem e estender a mão se precisar. Se precisar, estender a mão. Em todo caso, isso significa amar, como Jesus amou. Quando éramos seus inimigos, Ele nos amou, nos perdoou do alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E tudo isso, queridos irmãos, vai nos distinguir dos demais do mundo, dos demais seres humanos, das demais pessoas. Os cobradores de impostos amam os amigos. Os pecadores fazem o bem para aqueles que lhes fazem o bem. Os ricos deste mundo são generosos quando têm vantagem. Então, sejamos diferentes. Nos distinguamos dos demais, fazendo aquilo que Deus faz, imitando o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.